Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma edição do podcast Baceto, hoje com a ilustre presença do mais novo membro da Baceto Grupo, Paulo Sorrentino. Bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui para falar um pouquinho e fazer parte desse grupo Baceto, né, que tanto cresce aí. Qual foi a primeira impressão chegando? Muito boa e, assim, impressão de união, assim, sentir a energia do pessoal toda bem... É um bando louco, né? Louco e empolgado, pelo menos é isso. É louco e empolgado. Então, Sorrentino, né? Isso. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história pra gente entender de onde veio, do que se alimenta, como vive. Bom, então, eu já acompanho aí o Grupo Baceto nos empreendimentos, em diversos lugares o paciente já vendia também os produtos da Baceto e hoje estou aqui fazendo parte disso, né? Vim para ficar na parte de imóveis de terceiro, cuidar da Baceto Imóveis, que é uma das empresas do grupo aí. Estou bem feliz de tá bem recebido por isso tudo, né? Mas eu já estou no mercado imobiliário desde 2008, mas passei por outras coisas também. Eu venho da área de treinamento, neurolinguística, hipnose e indo para essa área toda. E também sou piloto de helicóptero, então passei por outras coisas, mas nunca abandonei a parte de... Então, se a gente precisar de um piloto, temos um piloto. Temos um piloto, já vamos comprar um helicóptero para o grupo, aí a gente poder fazer as visitas nos empreendimentos, levar os clientes também. É isso aí. Mas eu vim fazendo todo esse, vamos dizer assim, paralelo da profissão, mas nunca abandonei a corretagem, né? Sempre tinha um imóvel para vender, sempre me mantive atualizado e acabei descobrindo que é isso aí mesmo que ajuda a gente a crescer financeiramente. Hoje o mercado imobiliário, principalmente em Florianópolis, que não é só o mercado local que compra, né? A gente tem mercado Brasil inteiro comprando em Florianópolis, a Argentina comprando em Florianópolis, Estados Unidos tem comprado muito aqui. A gente vendeu alguns imóveis agora, o ano passado, para portugueses, né, que estão querendo se aposentar lá, viver com dinheiro em euro aqui, que fica muito melhor e tem mais ou menos a mesma cultura de ter uma praia, de ter uma cidade mais calma. E isso acaba ajudando o mercado imobiliário de Florianópolis a crescer muito. Todo o Brasil cresceu, mas Florianópolis é uma maneira extraordinária, né? Eu noto muito isso, né? Até pelo histórico, meu histórico do jiu-jitsu, que eu sempre brinco que o jiu-jitsu é a maçonaria dos esportes. Porque eles se indicam. Então eu tenho muito cliente de fora. E a gente nota isso, essa busca constante de clientes ou brasileiros que moram fora ou dos estrangeiros mesmo, por Floripa. Floripa aparece muito fora do Brasil. Eu tenho clientes de Dubai que compram Floripa. Então, né, eu assim... Mas, Sorrentino, me fala, quando foi e onde foi que começou esse relacionamento com a corretagem? Então, foi mais ou menos... Eu sempre fui bancário, né? Comecei minha carreira no banco. Quando eu vim para Florianópolis, para esse projeto já de abrir um táxi aéreo, de fazer os passeios, eu comecei a ver essa questão do relacionamento que... O táxi aéreo que acabava envolvendo gente com... Quem voa de helicóptero, né? Sem ser hipócrita, quem voa de helicóptero tem que ter mais dinheiro, né? Pra qualquer um. E aí o relacionamento foi trazendo... Pô, eu tenho bons imóveis em Florianópolis, levava muitas pessoas para ver áreas em Florianópolis, Balneário Camboriú, Itapema, com helicóptero. Até para fotografar a gente levava, não tinha drone ainda tão comum, tinha, mas não era tão comum. Então nós éramos os drones, né, que tinha antigamente. E aí comecei a sentir, pô, eu também quero isso. Eu via as vendas, valor, comecei a ver, pô, quanto que o cara ganha, como que faz. E aí comecei a gostar e aí comecei a fazer... Agora, se eu vender todo mundo que entra na corretagem fez isso em algum momento, né? Vai lá, não, espera aí, esse imóvel vai custar tanto, é bem comum. E não sabia dessa parte das fotos de helicóptero, que é Era porque o helicóptero ele te dava assim, dava o que o drone faz, né? De poder parar e fazer uma foto. Com o avião tu tem que passar e tirar a foto que der. Com o helicóptero tu pode parar lá em cima e tu tem controle melhor da altura, então acaba conseguindo fazer boas fotos. E até pro cliente que quer entender qual a altura, né? Como balneário acontece, né? Qual altura eu vou ficar real, se sentir na altura do apartamento. A gente fez uma construtora ali em Palhoça, eles fizeram um empreendimento na frente do Via Catarina, isso há alguns anos atrás. Muitos anos atrás, e a gente fez uma experiência que eles fizeram no lançamento,
sei lá, tipo, eu quero o 7º andar. Nós tínhamos mais ou menos a altura, a gente subia com o helicóptero, fazia uma volta, assim, 360, para mostrar, essa é a vista que tu vai ter do teu apartamento, e aí saía, passeio no bairro pra pessoa conhecer e voltava. E foi aí também que onde eu me aproximei mais e comecei nessa consultora que fez lá, que foi onde eu comecei a minha vida como corretor até. Porque deu tipo, muito legal, se o helicóptero tava ajudando eles a vender, eu tô pilotando o helicóptero, eu posso fazer isso também, comecei a pensar. Os dois. Exato. É um nicho interessante, né? Um corretor que pilota. Eu gostei. É que chama atenção, mas uma vez a gente pousou, tava eu e meu irmão no helicóptero, a gente pousou em Jurerê, tinha uma Lamborghini laranja parada, e a gente pousou, tá todo mundo tirando foto da Lamborghini. Quando a gente pousou, o helicóptero que talvez valesse a metade do preço da Lamborghini, ou menos, não faço ideia, mas quando a gente pousou, que seria o Fusca dos helicópteros, que é um helicóptero mais simples, todo mundo parou de fotografar a Lamborghini e achou o helicóptero o máximo. Então isso, para o mercado imobiliário, é muito legal. Hoje, Balneário Camboriú, as grandes construtoras dão essa experiência para os clientes, né? O corretor leva os clientes dele para, vem ver aqui a altura que tu vai ficar, bota lá na altura, passeia pela orla de Balneário Camboriú, até fazendo para eles entenderem como que é Dubai, que Dubai também tem muito disso. Então, isso é bem comum lá, né? Esse meu cliente, que por coincidência é do jiu-jitsu e também é corretor em Dubai, isso é uma prática comum lá, dessa parte de mostrar realmente o imóvel com o helicóptero. E aí a gente já fala ele não tem nada hoje de menos de 20 milhões na pauta. Aí vale a pena, Robert. Aí vale a pena, né? E sobre Baceto, como começou essa relação? Onde foi que iniciou? Eu trabalho bastante o treinamento, né? Eu tenho as formação em neurolinguística, em hipnose, linguagem conversacional. Ai, que medo. Então, nessa questão por favor. Até nessa questão da leitura do cliente, né? Tu entender o cliente, se ele tá mentindo pra ti, se não tá, aonde que ele tá buscando as memórias dele. Isso, de ver se tá mentindo. Tem, porque tu consegue saber se o que o cliente tá pensando. Na verdade, não é bem mentindo, mas se ele tá construindo uma resposta pra te dar, porque ele não tem essa resposta pronta, ou se ele tá lembrando, por exemplo, tu pergunta pro cliente da onde que vai vir os recursos para esse imóvel. Porque tem muito cliente hoje que começa a visitar e nem tem noção de onde vai buscar o dinheiro. Sim. Então isso tu consegue fazer a pergunta, tu sabe, se ele vai buscar na mente, vai criar, não sei ainda, tá vendo, ou se ele já tem isso bem claro. Então essas coisas ajudavam. E eu comecei a criar alguns treinamentos e criei um método que esse método consegue fazer o corretor vender em 15 dias. Aquele que começa do zero e nunca vendeu, a gente segue um método que faz ele vender em 15 dias. E aí comecei a divulgar isso e fazer treinamentos, e aí acabei conhecendo a Baceto em treinamento, e aí comecei a seguir, aí tem um podcast lá também que vocês sigam, o Corretor de Elite. Vamos seguir o Corretor de Elite. E aí o Leandro foi lá, e aí a gente se aproximou, conheceu melhor, comecei a entender melhor o que era a Baceto, e aí um dia eu fui almoçar com o Leandro e ele falou, cara, vamos lá comigo, vamos fazer a diferença. E aí eu tava empolgado também querendo fazer alguma coisa diferente, um desafio diferente. E acabei aceitando estar aqui no Grupo Baceto e tô bem feliz. E vendo que, o tamanho que é a Baceto dá pra gente fazer 10 vezes mais ainda. E já é grande, tá? Hoje, nenhuma imobiliária, acho que em Florianópolis, tem uma estrutura tão preparada quanto a Baceto hoje em treinamento, em estrutura de divulgação de imóvel, de fotografia, de conhecimento, até a própria construção, que vem desde o terreno até o imóvel pronto, né? Então, isso. Tem bastante coisa. Eu sou suspeita para falar dessa parte, né? Porque hoje, tirando o Leandro, o próprio Leandro e a Roberta, eu sou a pessoa mais antiga da empresa. Patrimônio. Eu sou patrimônio histórico já. A gente brinca que ele me atura, eu aturo ele. Mas eu vi todo esse crescimento da empresa. E o que mais me chamou a atenção, que eu trabalhei um pouco antes em outra imobiliária, que eu realmente não aprendi nada. Eu vinha de outra carreira e não aprendi nada. O que me chama a atenção na Baceto é isso dessa construção do corretor, do zero. Uhum. Eu posso dizer que eu fui construído do zero, porque o tempo que eu trabalhei em outra realmente não acrescentou em nada. Hoje tu chega numa imobiliária para ser contratado, eles pegam assim, já tenho Cresci, então vem cá, pega essa listagem aqui de cliente nativo, liga e tenta vender.
E eles nem te falam como fazer uma abordagem, te apresentar o imóvel, como que tu capta o imóvel, que documentação precisa, desde o desenvolvimento pessoal até o desenvolvimento de negócio mesmo, de entender do mercado imobiliário. E isso é uma coisa que eu vejo que já acontece aqui, e eu tô vindo com os meus treinamentos, eu tenho lá o Hipnovendas, corretor de elite, PNL para corretores. Eu vou virar cliente. Então, tudo isso, hoje, aqui, se vocês olharem nas minhas redes sociais, quanto custa esses cursos, né? Hoje, um corretor que entra na Baceto, que quer se desenvolver, quer ter uma carreira, vem que tem tudo isso gratuito, direto da fonte, não precisa nem fazer os cursos online, vem direto comigo, eu vou dar esse treinamento, vou ajudar a sair do zero, a chegar a se tornar um corretor, no mínimo, que é aquele corretor que vai sair vendendo, não um corretor que é abandonado e não sabe o que fazer. Então, a Baceto hoje é a imobiliária que mais dá treinamento de produto, desenvolvimento pessoal e de conhecimento de mercado. Porque não adianta conhecer o produto e não conhecer o mercado. Não adianta conhecer o mercado e não conhecer o produto. E não adianta conhecer o mercado e o produto e não ter uma boa inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Então, tudo junto, né? Isso é uma coisa que chama muita atenção. E eu, com toda a certeza do mundo, sou a prova viva disso. Porque a gente brincava no início, né, que eu cheguei como um foguete sem direção, com muita força e tá indo para onde? E o Leandro, desde o início, apostou muito, e treinamento, e isso que tu falou que me chama muita atenção da inteligência emocional, que não adianta tu saber do produto, não adianta saber do mercado, se o teu emocional não tá pronto. Tu assusta o cliente, tu se acovarda na frente do cliente. Eu passei por isso, então eu tenho propriedade para falar que, às vezes, como aconteceu com os clientes árabes, eles não gostam de tratar com mulher. Eles só aceitaram tratar com mulher por eu ser do mundo da luta. E lá eles respeitam muito o jiu-jitsu. Primeira reunião, eu tava quase embaixo da mesa. A segunda, o Leandro disse, não, vem cá, vamos conversar antes. A gente foi se preparando para a inteligência, né? Porque realmente assusta. Eu não falo com mulher. Então, eu já tava embaixo da mesa, né? Imagina, morrendo de medo. Hoje não, hoje não me assusta tanto. Claro que óbvio que tem um cliente ainda que te... Mas acho que uma coisa que é importante, e provavelmente é isso que faz tu também ter esse desenvolvimento que tu tem aqui dentro da Baceto, é a gente se tornar autoridade naquilo que a gente faz. E a gente vai se tornar autoridade fazendo isso, tendo inteligência emocional, conhecendo o produto, conhecendo o mercado. E uma coisa que eu falo, tipo, não adianta também tu só conhecer tudo e não ser conhecido. Então o corretor ele também precisa ser conhecido, ele precisa definir qual que é o meu posicionamento, que tipo de imóvel eu vou trabalhar. Hoje tu vai num médico fazer um procedimento, sei lá, o estético, ou vou fazer uma cirurgia no intestino. Tu não vai lá num clínico geral, tu vai numa pessoa especialista. Vou fazer uma cirurgia de olho. Eu não vou no médico clínico geral, eu vou em alguém especialista. E dentro das especialidades tem os mais especialistas ainda, né? Então esse aqui é especialista em miopia, aquele é em... não lembro outros nomes de começo. Cada um tem a sua especialidade. E hoje o corretor, quando ele se especializa, ele acaba se tornando uma autoridade e as pessoas vão procurar ele quando tem alguma dúvida. Porque a maioria dos corretores hoje, até desculpa os corretores que estão vendo isso, que são de outras imobiliárias, a maioria dos corretores eles vão captar o imóvel, eles digam, eu vi o teu anúncio aqui, quero vender também, eu tenho um cliente e tal. Mas o corretor que ele é bom, que ele se desenvolve, ele não precisa estar fazendo isso. O que acontece? A pessoa, quando pensa em vender o imóvel, ele já sabe, opa, eu conheço lá o Sorrentino que é corretor, eu vou deixar com ele porque eu confio. Ele se tornou autoridade. E esse caminho até tu se tornar uma autoridade no mercado, ele é um caminho que tu precisa ser feito em passo a passo. Não é um caminho muito longo, mas é um caminho onde tem muita dedicação. E se tu faz isso, o teu trabalho como corretor ele se torna mais fácil, mas não adianta abraçar o mundo, tem que começar pequeno, numa região menor e aumentando, até que tu fica bem conhecido e conhece também bem o mercado. Porque não adianta só ser conhecido, também não adianta só conhecer, tem que ter esse equilíbrio entre os dois. Equilíbrio. E qual que tu acha hoje, assim, porque eu tenho muitos amigos, conhecidos, e muita gente, inclusive, assiste, quero virar corretor. Aconteceu recentemente comigo, que me deixou bem feliz, inclusive, uma menina da minha cidade muito pequena, aquele estilo de cidade que se tu não nasceu na família certa, tu não tem muita chance.
né? E ela disse assim, então, Graça, acompanho teu trabalho já há um tempo e tirei meu Cresci Agora. Essa pessoa, tirei meu Cresci Agora, quero trabalhar. Bom, vou trabalhar com a Baceto. Qual é o primeiro passo? Como ela chega e como tu hoje, na tua função dentro da Baceto, vai preparar ela? E depois também queria que tu contasse um pouquinho dessa parte da hipnoterapia que eu fiquei muito interessada. Então, antes do primeiro passo, no passo 0, um pouquinho antes, segue aqui as nossas redes sociais, Isso. Me procura, se cadastra para ser nosso corretor. Esse é o passo 0, né? Passo 0. Mas daí chegou aqui com a gente tem todo um processo desde o onboard para entender como que esse corretor ele vai rampar, qual que é o perfil dele. A gente faz testes para entender um pouco desse perfil e que não adianta, uma coisa não serve para todo mundo. Cada pessoa precisa de alguma coisa mais moldada para ela. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso, entender qual que é o perfil e qual molde vai servir para ela poder ter uma rampagem melhor dentro do mercado imobiliário. E a gente tem alguns projetos que aí a gente começou aqui na Bacia aquela coisa, o corretor que ele tiver aqui dentro, ele tem que vender entre 30 e 60 dias no máximo. Claro que eu estou desenvolvendo algumas coisas para a gente vender em 15 dias, mas precisa daquele início antes de conhecer, participar, conhecer, receber os treinamentos antes de começar esse processo de 15 dias para vender. Mas todo esse processo, todo esse ensinamento, hoje estou olhando a maioria das imobiliárias, na verdade eu não conheço uma que tenha, mas a maioria das imobiliárias não tem um salão de treinamento, vamos dizer assim, uma sala de aula. Hoje na Baceto tem mais de uma, inclusive, porque conhecer é o primeiro passo, né? Tipo, aprender, entender o que tu vai fazer, aonde que tu vai chegar. Então a gente tem tudo isso, né? Todo esse processo de rampagem do corretor desde o primeiro passo. Ele chegou, o que ele vai fazer no primeiro dia? Quais são as atividades dele no primeiro dia? Quem que vai falar com ele no primeiro dia? Como que vai ser o segundo dia? Como que vai ser o terceiro? E a gente tem todo esse processo já desenhado e testado, que é principal, né? Não adianta eu pensar agora da minha cabeça assim, deixa eu ver se fizer isso, isso e isso vai funcionar. Então a gente já tem isso testado e mostra como funciona. E as chances disso funcionar, elas são divididas em 3 etapas, né? Que 33,3% depende do corretor que está vindo, dele mesmo. Os outros 33,3% depende da gestão que ele está se encaixando, do tipo de mercado que ele está escolhendo para trabalhar, se ele vai trabalhar com investimento imobiliário, se vai trabalhar com terreno, com imóvel de terceiro, com imóveis na planta, imóveis de construtora já prontos, a gente vai definir isso também. E a outra parte que é o suporte que a imobiliária te dá para tu poder trabalhar. E suporte não é só aquela questão assim, tá aqui, tem uma mesa, uma cadeira e te vira. Mas todo esse processo de também te dar treinamento, de te entregar como que eu faço uma foto do imóvel, como que eu sei desse documento, aonde que eu falo se eu tenho uma dúvida sobre documentação, de suporte jurídico, suporte de engenheiro, de arquiteto, todo esse processo hoje faz a diferença para tu começar. Pensa começar principalmente quem muda de profissão. Tem um fato curioso, é que a segunda profissão mais desejada no mundo é corretor de imóveis. E saiu isso na Forbes, é uma pesquisa mundial, né? Não vi, que legal. Então a segunda profissão mais desejada no mundo hoje é corretor de imóvel. E a primeira tu vai surpreender agora, né? A primeira é piloto. Olha só. E eu tô na segunda profissão mais desejada, eu tive a primeira e tô na segunda mais desejada. E eu não sei se não deu algum erro, porque eu não trocaria hoje a corretagem por ser piloto. Eu gosto de pilotar, acho muito legal, mas eu gostaria de pilotar o meu próprio helicóptero, não mais para trabalhar para os outros. Então, logo chego lá, compro meu helicóptero e resolvemos isso. Aí vamos passear, né? Vamos trabalhar. Exatamente, vamos comprar o helicóptero da Baceto para a gente passear, levar os clientes aí para aproveitar, mas a segunda profissão mais desejada no mundo. Mas, por outro lado, a parte que é a mais difícil é que 90% dos corretores, eu sempre falo isso, o Cresci fala que não, mas eles mantêm mais tempo o Cresci, mas manter o Cresci ativo não quer dizer que tu tá na profissão. Exatamente. 90% dos corretores que começam hoje, eles desistem ou dão errado. E só 10% que fica na mediocridade. Até travei a língua. Mas só 10% que sobrevive na profissão. E desses 10%, 1% é o que fica muito rico. Que alavanca. Que alavanca e vende muito. E o nosso processo aqui hoje na Baceto, quando entra um corretor, se olhar os números,
ele é muito alto. Tipo, mais da metade fica e consegue se desenvolver. E o que acontece é que às vezes o cara se desenvolve tanto que acaba... Florianópolis tem muita gente fora que acaba voltando para sua cidade e vai trabalhar sozinho na sua cidade. Mas é muito diferente. Pegar nas imobiliárias aí de maior quantidade de corretores, ver que tu vai hoje, volta daqui uma semana, mudou todo mundo. Porque eles não aguentam a pressão. Hoje o corretor ele vai fazer em média aí, ele vai falar para uma venda, isso de modo geral, não na Baceto, porque a gente acaba desenvolvendo um pouquinho melhor essa abordagem, mas um corretor medíocre hoje, e parece uma palavra feia, mas um corretor na média, medíocre. Um corretor medíocre hoje ele fala com 400 pessoas para fechar uma venda. Meu Deus! Então ele vai falar com 400 pessoas, aí vai vindo todo o funil para chegar ao número de pessoas que estão realmente interessados, que fazem visitas, que fazem proposta, até chegar no fechamento. Então, 400 pessoas para uma venda. Tem que ter muita resiliência e inteligência emocional para ficar não. E aqui na Bacia a gente faz o quê? A gente quer mudar isso no mercado geral. Já tem um número muito menor, pela nossa média ali, que eu estava dando uma estudada, em torno de 86 pessoas para uma venda. Tem um estudo de Harvard que fala que qualquer pessoa, qualquer vendedor que venda um produto, isso não é de imóvel, é de qualquer produto, sei lá, pega essa caneca para vender. Se sair para vender para 84 possíveis compradores, um compra. Sem técnica, só tipo, quer comprar, quer comprar. E a palavra-chave aqui não é oferecer para 84 pessoas, é para 84 possíveis compradores. Porque não adianta tu vender uma coisa para alguém que não vai usar. Então vamos lá, vamos vender shampoo para mim, não vai funcionar. Tipo, pode me oferecer quantos shampoo? Eu não vou usar o shampoo, não faz sentido para mim. Então, por isso que a palavra-chave é possíveis compradores. E isso que a Baceto ela foca, ela te entrega a equipe de marketing que... não só o marketing, mas toda a inteligência que passa para o marketing para entender qual que é o perfil daquele cliente, como que vai gerar uma campanha, como que esse imóvel que a gente está fazendo campanha vai chegar para esse possível comprador, para não chegar tipo jogada para qualquer um, porque aí esse número vai ser 400 ou até maior, porque tu vai estar, sei lá, vai oferecer uma cobertura em joalheria para uma criança de 12 anos no Instagram. Ele vai olhar, que legal, passa pro próximo, e não vai comprar. E aí, tipo, ele clica sem querer no anúncio, daí chega lá umas informações, a gente liga para aquele número que veio, que provavelmente é o telefone do pai, da mãe ou de alguém que tá ali. Aí liga, não fui eu, não sei, não quero, não moro na cidade ou qualquer coisa assim. Então, ter essa inteligência de mercado, ter um marketing trabalhando direito, isso faz a diferença pro corretor. Que hoje, tipo, largar uma lista fria, eu pego ali compra uma lista no mercado aí que vendem, 10 mil nomes, liga pra todo mundo, fica, quer comprar, aí essa pesquisa de Harvard não vai existir, porque não vai falar com 84, vai falar com 84 mil pessoas para fechar uma venda, né? Então, sim, essa inteligência de mercado que tem na Baceto ajuda o corretor a ter um desempenho melhor, mesmo que ele não seja o melhor corretor. A Baceto, na verdade, ele pega a pedra bruta e lapida, né? Temos infinitos exemplos dentro da Baceto ali que já estiveram, que não estão mais, alguns que ainda estão, porque, como tu falou, se desenvolveram e acabaram indo trabalhar sozinho. Eu acho que, diferente da grande maioria, não me tornei corretora porque não tinha opção. Na verdade, eu tinha uma profissão. E eu sempre digo que quando é pra ser teu e pronto, acabou, né? Eu fui perguntada por donos de imobiliária se eu nunca tinha pensado em ser corretora. Primeiro por um, depois por outro, e depois a terceira pessoa eu pensei, não. Acho que alguma coisa tem. Alguma coisa tem. E aí fui fazer o curso, fiz lá no Rio Grande do Sul, presencial, com prova escrita ainda, faz tempo. Na pedra? Não tô nem Não, na pedra, não. Mas assim... Quando eu vejo hoje o pessoal tirando cresci, fazendo prova online, eu digo, gente, eu fiz prova escrita. E tudo que eu aprendi naquele curso, nada hoje se aplica. Nada se aplica no mercado aqui de Florianópolis. É tudo muito mais dinâmico, muito mais rápido. E muda muito também. Muda. E eu noto, assim, que hoje os corretores, quem decide ser corretor, se espelha em outro corretor. Viu? Ou um cara como o Guilherme Pilger, que todo mundo já viu uma placa dele, né? Não tem como. E vira, eu não. Aí agora tem seriado na Netflix de corretores. Eu acho isso tudo muito impressionante, porque quando eu decidi ser,
Não tinha. Não tinha. Mas, claro, não tô há tanto tempo, mas mudou muito. Nos últimos 5 anos mudou demais a profissão. Pós-pandemia mudou muito também, né? Quando em 2008, quando eu vendia imóvel, eu me lembro que a construtora mandava, a gente ficava no plantão, esperava a construtora mandar os leads, que vinha lá por um sistema mais antigo, e era anúncio de jornal. E aí o que eu fazia? Eu sabia que a consultoria ia botar, sei lá, um anúncio de meia folha num jornal específico, eu botava um anúncio de linha pequenininho, porque vinha para a consultora e ia ligar para o plantão. Pode ser que não era eu no plantão aquele dia e tal. Então eu botava um anúncio de linha. Então chegava sábado de tarde, que quando eram entregues os jornais os classificados de domingo, né, que eles eram entregues no sábado à tarde já, eu já ficava no celular ali, esperava alguém dar um toque no celular, porque era caro ligar, as pessoas deixavam eu chamar uma vez e desligar pra tu ligar de volta e gastar a tua ligação pra falar com eles, e eu ficava fazendo isso. E hoje em dia você vai fazer um anúncio, eu vou ensinar exatamente como eu comecei, não funciona. Não vai funcionar. Nem vai ter jornal, né? Vou falar pro meu filho o que é um anúncio classificado de jornal, ele não faz ideia. Eu acho que eu nunca leu um jornal na vida dele, nunca vi. Anunciar no Orkut, então, não vai nem lembrar o que é. Não é do tempo deles, do Orkut. Eu acho que meu filho devia ter uns 3 anos quando o Orkut sumiu. Não tem mais. Hoje tudo muda muito rápido, e quem sabe daqui 5 anos também o que a gente está ensinando hoje, talvez quem estiver olhando esse podcast aí no futuro, daqui 5 anos, vai ver, pô, ele tá falando de fazer isso, mas talvez isso não vai funcionar lá 5 anos, a gente tem que estar se atualizando todos os dias. A própria venda, os anúncios, eles eram, na sua maioria, no Facebook. Hoje o Instagram funciona muito bem. E o TikTok, que é uma coisa que eu nunca imaginei. Eu não tenho TikTok, né? Também não. Sou muito velho. Mas eu tenho alguns corretores conhecidos que têm um TikTok super ativo e já vende no TikTok. Então, porque é uma coisa que também não... Tu sabe que uma curiosidade é que a segunda rede social que mais vende imóvel não é o TikTok, né? Mas a segunda rede social que mais vende imóvel, primeiro é o Instagram, a segunda é o LinkedIn. O LinkedIn. E hoje em dia tá crescendo muito. O LinkedIn é a segunda rede social que mais vende imóvel. Pra mim era uma curiosidade, eu ficava, não pode ser verdade, mas lá estão as pessoas, porque pra todo mundo o LinkedIn, assim, pra grande maioria, eu tô desempregado, entro no LinkedIn e vou procurar emprego. Mas como isso sempre foi assim, as pessoas estão ali no LinkedIn, estão empregadas e estão procurando pessoas para trabalhar também, né? As grandes empresas. Então, os grandes cargos de empresas estão ali porque eles estão acompanhando as pessoas e tal. Então, se tu souber fazer um bom conteúdo, não é fazer anúncio, tá? Não é fazer anúncio no LinkedIn que não funciona, mas se tu tiver um bom conteúdo, tu fica conhecido, tu vira uma autoridade e o próprio LinkedIn acaba te colocando para mais pessoas e tu, com essa visibilidade, tu vende mais imóveis. Claro que pode fazer anúncio também, mas a parte eu digo não fazer anúncio não é ficar postando foto, compra esse imóvel, o imóvel é por tantos R$1.000. É realmente entregar conteúdo sobre o mercado imobiliário e aí isso te traz os clientes para tu vender o imóvel. Entendi. Sorrentino, fala um pouquinho mais, que deixou uma curiosidade a respeito da hipnoterapia e dos teus processos que tu desenvolveu. E depois eu gostaria que tu deixasse um convite, porque estamos sempre em busca de bons corretores ou de boas promessas, né? Então, fala um pouquinho do teu trabalho e deixa um convite aí pro pessoal que tá querendo iniciar na profissão. Que inclusive, essa semana, com 15 dias de casa, a gente tem um menino que tá trabalhando pra gente que vendeu 1.200.000. Oh. 15 dias de casa, a gente tá muito feliz com ele muito dedicado. Se desenvolveu bem. Então, a hipnose, eu comecei a estudar hipnose por causa da minha esposa é psicóloga, e para fazer os cursos de hipnose, quando a gente começou a fazer lá em final de 2006, 2007, ela ia para São Paulo fazer esses cursos. Aí, tem custo de hotel, custo de avião para ir até lá, o tempo de ficar lá. Eu comecei a trazer esses cursos e organizar esses cursos aqui em Florianópolis e comecei a aprender. E eu pensei, como que eu desenvolvo a parte da hipnose pro corretor? Na verdade, na época era mais para venda em geral. E comecei a desenvolver isso porque a hipnose, ela não tá... Quando a gente fala hipnotizar um cliente para comprar, eles vão... Pêndulo, o cara dorme, assina o contrato, quando acorda, comprou um imóvel. Mas ele tá muito mais no encantamento. Então fica a dica aí para quem quer estudar linguagem de Milton Erickson, que é conhecido como linguagem hipnótica, que é a linguagem conversacional, como que tu consegue encantar o teu cliente. Hipnose, ela
é alterar o estado, o estado da pessoa, o estado de consciência alterado. Então, todos nós somos hipnotizados em média 74 vezes por dia. Nossa! E essa pesquisa é tão antiga que não tinha nos telefones, que hoje em dia, com o smartphone, provavelmente a gente é hipnotizado muito mais vezes. Muito mais. Mas vamos manter essa lá de 74 vezes por dia. A gente é hipnotizado quando a gente está dirigindo. Sabe aquela coisa, a gente sai do trabalho tão com coisa na cabeça, a gente chega em casa e nem lembra do caminho. Mas a nossa mente fez todo o processo corriqueiro ali que a gente faz todo dia, naturalmente. Sei lá, às vezes estou indo para casa, daí a minha esposa lá me liga assim, passa na padaria e compra pão. Beleza. Aí eu saio pensando um monte de coisa, estaciono, bota a chave na porta para entrar, eu lembro, não comprei pão, esqueci. Mas, por quê? Porque eu estava num estado alterado de consciência. Quando eu altero o estado de consciência, eu estou em estado de hipnose. E no nosso cliente, quando a gente está fazendo um processo, que aí, geralmente as pessoas pensam, então hipnotizar é uma coisa ruim. A hipnose, ela vem da palavra sono, né, de dormir e tal. Então, estado de hipnose é mais para a gente entender o que é a hipnose, mas não é dormir. A gente tem que estar consciente. Se eu fizer tu dormir e ficar inconsciente, não vai funcionar a hipnose. A hipnose precisa que tu esteja consciente. Eu coloco esse hábito no teu inconsciente, que seria o quê? Coisas que tu faz sem precisar estar pensando naquele momento. Um exemplo simples disso é dirigir. Tu começa a fazer aula de direção, tu nunca dirigiu. Aí tu tá dirigindo, tu tem que estar muito concentrado, desliga o rádio, porque senão tu não consegue prestar atenção, aperta a direção ali, a gente fica tenso. Olha pra trocar marcha dos manuais. Tu tem que pensar que marcha que eu ponho agora. Mas depois que tu já dirige, tu fala no WhatsApp, que não deve falar. Não deve. Toma chimarrão, também não deve. Toma chimarrão, conversa, xinga alguém na rua, faz tudo, e tu não pensa assim, preciso pisar na embreagem, preciso. Não, tu só faz. Isso é um modo automático, que está no nosso inconsciente. Não quer dizer que a gente está sendo enganado ou que é uma coisa que a gente não faz. Respirar é uma coisa que a gente faz inconsciente. Tu não vai chegar e dizer, tô cansado, hoje não vou respirar. É inconsciente. E é modo de proteção que a gente tem. O inconsciente, ele traz um modo de proteção. A gente às vezes entra no mito de um filme ou de um desenho antigo lá que a gente assistia, Pica-Pau, por exemplo, desenho muito antigo. Ele ia lá, hipnotizava e imita uma galinha, se atira num prédio. Isso não existe. Não, porque a nossa mente, ela tem uma proteção, sabe? Tipo, ela tem a autopreservação, mas tu consegue colocar bons hábitos, despertar algumas coisas. Um exemplo bom da hipnose, para quem tem filho e assistiu os desenhos da Disney, tem o Ratatouille. Adoro. Tem uma parte ali que ele vai experimentar o prato lá, o Ratatouille, e quando ele sente o cheiro ali, ele dá uma explosão lá na mente, ele volta lá para a infância, quando a mãe dele fazia o Ratatouille, que estava igual aquele jeito. Isso é o estado de hipnose, que tu desperta, alterou o estado de consciência numa coisa que Isso é tão comum, não é? Eu tenho isso com várias coisas, cheiros, sabores, mas principalmente cheiros de algumas comidas que a minha avó fazia, me remete à minha infância, impressionante. Semana. E isso pode ser coisa boa ou ruim, né, também. Isso. Porque às vezes tu vai pra uma coisa boa, mas às vezes o cheiro pode te levar pra uma coisa ruim. E depende, sei lá. Foi num lugar que tinha aquele cheiro e tu teve uma experiência ruim, quando tu sentia aquele cheiro, tu tá num outro lugar que não tem nada a ver, tu já não gosta e não sabe por quê. Essa experiência, nessa parte da hipnose, ela funciona, da proteção, na verdade, da nossa mente, ela funciona em vários casos, né? Agora, falando, eu sofri um acidente antes de vir embora pra Floripa, muito grave, e ele foi deletado da minha mente. Eu não lembro de nada, não lembrava de nada. E eu, já morando aqui, um dia na SC, dirigindo, passou uma ambulância por mim e me deu um flash de momentos, o pouco que eu lembro desse acidente. Então, ao mesmo que a mente faz de proteção para algumas coisas de hipnose, ela faz para tua proteção também, né? Porque eu não lembrava de nada e me veio flashes pelo som da sirene da ambulância. É isso, quando a gente tem um trauma, um medo, a gente não sabe por quê. Às vezes porque a gente tem esse bloqueio. Medo de barata, por exemplo. Conscientemente, tu pensar barata, não tem como ter medo, é só pisar, jogar e tal, eles têm nojo e tal, mas quando a gente pensa de forma consciente, não tem medo. Mas o medo, ele não é consciente, ele é inconsciente, ele é um modo de proteção. Então, alguma coisa aconteceu, que geralmente a gente não se lembra, e quando eu vejo aquilo, dá um pavor. E não medo básico, mas o pavor. Por exemplo, quem não anda de avião.
É um pavor de uma coisa que pode acontecer e a hipnose pode ajudar isso numa forma de hipnoterapia, né, de terapêutica para fazer isso. Mas o mais comum que tem é a parte da hipnoterapia cognitivo-comportamental, que isso vem da psicologia, que é a psicologia cognitivo-comportamental. Que falando assim, na parte de hipnose, não sou psicólogo, não tenho propriedade de falar de psicologia, mas na parte da hipnose, o cognitivo-comportamental é mais ou menos, não sendo vulgar, mas é mais ou menos como treinar um cachorro. Como que tu faz? Ele faz um truque, tu recompensa. Faz um truque, recompensa. É por comportamento. Crianças também. Como que toda criança que crianças, tem... a criança sabe, se eu fizer isso, na volta ganhar um doce, alguma coisa. Se eu fizer isso de errado, eu vou perder isso. E vai indo nesse comportamento. Claro que, sei lá, muito antigamente, os caras treinavam o cachorro batendo. Então o cachorro ele fazia aquilo com medo de apanhar. Pessoas também, né? Tem um documentário que eu vi esse tempo no Netflix que eles... A terapia de choque, né, que se tinha antigamente, que tal. Então, as pessoas que tinham algum comportamento fora do padrão que queriam, botavam nesses manicômios, e eles eram treinados com choque até eles aceitarem que não podia fazer. E mesmo sendo um comportamento que, sei lá, até autismo era tratado com choque antigamente. Mas com a hipnose, tu consegue controlar isso. O hábito da borrachinha tem a ver com isso, não tem? Tem. Da borrachinha no pulso, que é... Fazer o... Inclusive, eu falei que eu vou fazer isso com o meu namorado no trânsito, porque ele reclama, eu vou botar uma borrachinha. Toda vez que tu reclamar, eu vou botar uma borrachinha. Fica a borrachinha, daí para de... Porque se tu sabe o cognitivo comportamental, é comportamento. Se eu fizer isso, eu tenho essa recompensa, depende se é uma recompensa boa ou um castigo, é uma recompensa. Eu não quero esse tipo de recompensa, quero esse tipo de recompensa. E isso vem, desde de comida, transtorno alimentar, tudo isso vem de comportamento. Sei lá, tô triste, eu chego em casa, como, me sinto feliz, beleza. A outra vez eu fiquei triste, vou pra casa e como. Quando vê, aquilo acaba sendo natural. Tu pode sofrer qualquer coisa lá fora, chega em casa, eu como, tá tranquilo. E isso pode ser substituído, a hipnose ajuda nisso. E como que isso ajuda num corretor para vender um imóvel? Ele começa a trazer isso para as pessoas. O que tu não abre mão do teu imóvel hoje? Eu gosto disso no meu imóvel. O que isso te proporciona? Proporciona isso, isso e isso. Quando tu mostra o imóvel, lembra que me falou sobre isso, isso e isso? Eu tenho isso, isso e isso, que vai te trazer. Então vai trazer o mesmo sentimento. Então, sei lá, eu quero uma sacada com churrasqueira porque eu gosto do churrasco de domingo com a família. Então, na verdade, ele não quer comer o churrasco, ele quer ter a família, é o sentimento que aquilo traz para ele. Claro que o comer é bom e traz toda aquela... Mas o meta-objetivo disso, que na PNED fala que é o além do objetivo, é o que? Ele quer essa satisfação de ter a família, de poder fazer as coisas. E uma coisa que é importante, que a maioria dos corretores, eles olham para o mercado imobiliário só no dinheiro. E não que a gente não quer o dinheiro, a gente quer o dinheiro, mas o que é além do dinheiro? Eu quero que o dinheiro me proporcione, eu não quero ter o dinheiro. Porque senão eu pego e te dou, sei lá, bota 10 milhões de dólares aqui dentro e tu não pode usar. Tá aqui, é teu. Tu pode ficar olhando, pode cheirar, pode dormir em cima, mas não pode usar. Então não é o dinheiro que tu quer o que ele te proporciona. E o mercado imobiliário, quanto melhor tu proporcionar o imóvel para o teu cliente, satisfação na compra, prazeres do imóvel que vai trazer, de ter um espaço para ele estar com a família, de acolhimento, de descanso, tudo isso automaticamente gera mais valor e automaticamente o dinheiro te procura. E a frase que eu uso para os corretores, quando eles falam, eu preciso vender hoje, preciso vender muito rápido, quando o mestre está pronto, o discípulo vem. Então se prepare, seja um bom corretor, entrega o que tu promete. O dinheiro é só consequência disso. E se tu ficar só pensando, eu preciso vender para ter dinheiro, não vem. Muito no corretor hoje no raso, né? Vendi, esqueci. Só vai lembrar daquele cliente quando tu quiser vender de novo para ele. Eu ouvia muito no início, esse teu cliente não é teu amigo. Escutei muito isso. E a longo prazo, eu tenho bons amigos clientes, porque ao longo do tempo, tu vendeu uma vez, tu revendeu a unidade dele, ele comprou de novo, e eles se tornaram amigos. Então, assim, eu acredito que todo ser humano, ele quer ser aceito, ele quer fazer parte de alguma coisa. Quando tu trata a pessoa como um caixa eletrônico, não vai funcionar. Uma coisa que é uma pergunta aqui para vocês, depois botem nos comentários pra gente saber, mas uma pergunta que tu precisa fazer para ti mesmo, como corretor que já começou a vender. Sei lá, fez 50 vendas.
tu pode falar com todos os teus 50 clientes? Porque tem corretores que fazem uma venda forçada, dizem, sei lá, aqui esse elevador, se falta luz, tem gerador. Só que não tem. Aí faltou luz, o cara ficou preso no elevador. Daí tu vai falar com ele, o cara, aconteceu, eu já fujo do cliente. Ou vai, não, tu tem tal e tal coisa. Ou vou entregar tal e tal coisa e não entrega. Então, tu precisa ser um corretor e pensar, todos os meus clientes, sabe? Tem isso anotado. Eu sou mais das antigas, eu gosto de escrever mesmo, né? Eu também gosto. Tu tem lá todos os teus clientes anotados, tu poderia falar com todos os teus clientes? E a segunda pergunta que eu deixo, e também quero ver essa resposta, eu já fiz lá no meu Instagram, aproveitando o merchan para me seguirem. Me segue lá, @PauloSorrentino. Essa pergunta eu botei num Reels lá, e eu não achei uma resposta, ninguém ainda respondeu a resposta que eu gostaria de ouvir. E nem vou dizer a resposta aqui, porque senão daí vão lá colocar. Mas a pergunta é, qual que é o teu diferencial como corretor de imóveis? Eu já ouvi, teve gente que falou assim, o meu diferencial é que eu sou honesto. Ser honesto não é diferencial. Meu diferencial é porque eu faço um bom atendimento. O meu diferencial é porque eu acompanho do início ao fim. Tudo isso é obrigação. Obrigação não é diferencial. Mas ninguém faz e eu faço. Ok, mas se tu faz o básico, é a obrigação. E o básico bem feito é a nossa obrigação. Mas qual que é o teu diferencial? E não quero que tu responda aqui, porque senão vai dar dica pra eles. Mas eu chego e pergunto pra ti, por que eu devo comprar um imóvel contigo? E aí todo mundo fica, não sei. Eu tenho uma frase para os meus clientes, mas ainda não é resposta, porque e também não vai ser resposta porque tem bem poucos. Eu vou te falar que eu não conheço mais ninguém. Eu sempre digo assim, quem tu conhece que tem um faixa preta cuidando dos teus investimentos? Então, esse é um dos meus diferenciais. Então, assim, eu ainda não conheci. Se tiver, eu gostaria também que se apresentasse nos comentários um outro corretor faixa preta de jiu-jitsu, por gentileza. Criar uma comunidade. Vamos criar uma comunidade. Corretor de jiu-jitsu, né? Corretor de jiu-jitsu. No Orkut tinha aquelas comunidades que criam, então vamos criar uma aqui, corretor de jiu-jitsu. E é um mercado que eles têm muito a ver um com o outro, tanto que eu brinco que eu consegui arrastar o Leandro pro jiu-jitsu, né? Eu tanto falei que eu consegui arrastar ele, porque a resiliência que tu precisa na luta, tu vai precisar na corretagem também. O esporte traz isso muito, né? O atleta precisar de resiliência. O atleta de esporte individual, ele não tem em quem colocar a culpa. Se tu perdeu, pronto, acabou. Não foi como no futebol, foi culpa do zagueiro, do goleiro, do técnico. Não, é tu. Foi tu. Futebol bota a culpa até na torcida quando não dá, né? Coitado do juiz, todo mundo, vai. Então, é isso. Sorrentino, queria que tu deixasse um convite, então, pro pessoal vir fazer parte da nossa equipe, conhecer o teu trabalho, o nosso trabalho. Eu te confesso que tu vai ter que me engolir, tu vai ter que me aturar, porque eu não sou corretora nova, mas eu tô num momento que preciso ser renovada. Já tô anciana a empresa, então eu preciso me renovar. Então, já sabe que tu vai ter que conviver muito comigo. Boa. E fica, além desse convite, se tiverem dúvidas, tô atendendo um cliente, ele chegou nesse ponto, o que eu faço? Pode me mandar no direct perguntas, me dá uma dica. Não quer dizer que eu vou ter o milagre para resolver a tua vida, mas eu vou poder te ajudar a encontrar isso. Então, se você é corretor de imóvel, tá pensando em vir para a segunda profissão mais desejada no mundo, não só no Brasil, vem para Baceto que a gente vai te ajudar a ter esse desenvolvimento, ter esse crescimento. Não importa se hoje você é médico, advogado, dentista, motorista de aplicativo, entregador, o que for, a gente vai te desenvolver, que tu vai ter uma inteligência emocional, uma inteligência de mercado e uma inteligência de apoio para te ajudar a iniciar e se desenvolver nessa profissão e não ficar nos 90% que dá errado, ficar naqueles 10% que se desenvolve e depois ficar no 1% que é o que fica rico, né? Esse é o nosso objetivo com cada corretor que entra aqui na Baceto. Então, a frase que eu quero deixar para vocês é a seguinte: vem para Baceto. É isso aí. Vem para o Baceto Grupo, vem conhecer o trabalho do Sorrentino, vem fazer parte dessa maluquice que é a Baceto Imóveis e a Baceto Grupo. Muito obrigada. Gostei muito de saber um pouquinho mais de ti. Eu espero que tu venha para agregar também muito do meu trabalho e que eu possa agregar o teu também na empresa. Obrigada. Obrigado. Sintam-se hipnotizados. Tchau, tchau.